Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar da Parashá Miketz, que significa no fim. E a Parashá de hoje, ela, nessa festa de Hanukkah, né? Nós estamos na festa de Hanukkah, em plena festa. E a nossa festa de Hanukkah fala sobre luz. E hoje eu quero também aproveitar essa Parashá para mostrar para os irmãos sobre a luz do justo. Gostaria de tratar bastante hoje sobre esse assunto. Mostrar aos irmãos como a luz do justo se manifesta. E a Parashá começa dizendo assim, Gênesis 41:1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. Muito interessante porque a Parashá começa falando do número 2. E nós sabemos que o número 2 ele tem uma conexão profética muito forte. Ele fala sobre Israel e uma conexão com a igreja, né? Que é também parte do povo de Israel. E o número 2 aqui para a gente, ele tem uma conexão também muito interessante com Yosef, né? Porque Yosef, depois que ele interpreta um sonho na prisão, 2 homens são levados até a presença do faraó, um é liberto e outro é morto. Só que aquele que é liberto recebe uma palavra de Yosef dizendo o seguinte: lembra de mim. E olha que interessante, Yosef naquele momento confiou que aquele homem poderia fazer algo para que ele pudesse ser liberto. E aí nós temos uma série de situações que vão desaguar numa coisa muito linda. Nós confiamos em quem? No Senhor. E Yosef confiou em quem naquele momento? No copeiro do rei, falando assim: o copeiro vai me ajudar a sair daqui. Então, isso ensina para a gente uma lição. Vamos começar a falar de princípios. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do eterno nosso Criador. É para confiar em quem? Só no Senhor. Nós não vamos confiar em pessoas, porque nós sabemos que as pessoas vão falhar conosco. E aqui, essa Parashá, de uma forma muito nítida, ela vai mostrar para a gente uma transição de uma situação para outra. Eu queria só fazer um comentário aqui, breve, tá? Sobre a Brit Hadashah, porque a Brit Hadashah vai falar sobre Mateus 27:15, quando na festa de Pêssar, o governador costumava soltar um preso. E eu já falei sobre isso ano passado. E havia um preso muito conhecido que chamava-se Barrabás em português, mas o nome dele é Bar-Abba, filho do pai. E segundo a tradição, Bar-Abba era filho de um rabino. Tinha cometido um crime hediondo e ia morrer. O filho do rabino iria morrer. E aí, eles estavam reunidos e Pilatos pergunta para a multidão: quem é que vocês querem que eu solte? E fez isso colocando 2 pessoas lado a lado, Bar-Abba ou Yeshua, chamado o Mashiach. Então veja bem que interessante. Quando Pilatos faz isso, Pilatos sabia que Yeshua tinha sido entregue por inveja. Se nós pararmos para pensar na vida de Yosef, por que Yosef estava na prisão? Porque os seus irmãos tiveram inveja dele. Os ingredientes são os mesmos, as situações são paralelas. E às vezes, nós somos colocados em situações embaraçosas, não porque nós temos alguma coisa errada, mas porque alguém teve inveja de nós e falou o que não deveria falar, até mentindo. Obviamente que foi o caso dos irmãos de Yosef. E aí,
quando ele estava sentado no tribunal, novamente ele recebe uma mensagem da sua mulher dizendo o seguinte: não entre em questão desse justo, porque no sonho eu sofri muito por causa dele. Aqui novamente nós temos outro ingrediente que vai aparecer na Paraxá: um sonho. Um sonho determinando que essa é uma questão muito séria para ser tratada. Não se pode tratar essa questão de qualquer forma. E aí temos um outro ingrediente aqui na Brit Hadashah, porque os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão, ou seja, eles influenciaram a multidão a pedir que Bar Abba fosse liberto e Yeshua fosse morto. Novamente, irmãos, o governador disse: qual desses dois quereis que eu vos solte? E qual foi a palavra deles? Bar Abba. Crucifiquem, matem Yeshua. Nós vamos perceber aqui, irmãos, algo muito impressionante. Os líderes invejosos trabalhando muito para que Yeshua fosse morto. E aqui eu só quero acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. Quanto aquele rabino estava orando para que o seu filho pudesse ser liberto, mas aquele rabino nunca imaginou que outro rabino morreria no lugar de seu filho. Um rabino que não tinha pecado, enquanto o filho daquele rabino tinha cometido um crime hediondo. Então nós temos aqui algo muito impressionante, e que a Brit Hadashah mostra para a gente. E Pilatos, quando ele solta Bar Abba e condena Yeshua, ele faz uma encenação, vamos chamar assim. Ele pega água, lava as mãos diante da multidão e ele diz uma palavra: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. É muito engraçado a gente vê isso, porque ele entrega Yeshua para ser morto e ele mesmo diz que ele é inocente, assim como os irmãos de Yosef sabiam que tinham condenado o irmão e não eram inocentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, porque a nossa fala pode produzir situações muito graves na vida de uma pessoa, inclusive a morte. Então nós temos que realmente pensar o seguinte: se nós somos justos, a nossa luz tem que brilhar. E Yosef estava na cadeia, não porque ele tinha cometido um crime, mas porque de forma injusta ele tinha sido colocado ali. E aí, nós já estudamos isso na Paraxá passada, a luz de Yosef brilhou mesmo na cadeia. Onde aquele homem ia, a luz dele brilhava, porque ele era um justo. E é interessante que Pilatos aqui diz que ele está se isentando do sangue de um justo. Pilatos sabia que Yeshua era justo e sabia que Bar Abba precisava morrer, mas aqui é uma inversão. Então, quando isso aqui acontece, vai se cumprir aquilo que Isaías viu, que o Messias haveria de ser morto pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Então, a Paraxá, voltando para a Paraxá agora, nós temos essa declaração, de 2 anos, quando Faraó tem um sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Por quê? Ninguém tinha a revelação, que é a ferramenta espiritual, para que aquele homem pudesse ter os seus sonhos interpretados. E aí, nós vamos caminhar para uma outra coisa. Quando um sonho vem do céu, quem é que pode interpretá-lo? Um justo.
de novo a luz do justo vai brilhar, porque ele recebe do céu a ferramenta para poder interpretar aquelas coisas que os céus estão tentando comunicar para a terra. E aí, Iosef está esperando. Quando o sonho de Faraó é relatado, e aqui nós já falamos sobre esses sonhos várias vezes, e nos anos passados, os magos de Faraó não conseguem, os adivinhos dele não conseguem interpretar, eles dão interpretações horríveis, e que ninguém consegue aceitar, nem o próprio Faraó. E aí, irmãos, o que acontece? O que aconteceu nos bastidores disso? A Bíblia fala para a gente que de repente aquele copeiro cai em si e ele se lembra de Iosef. Uma coisa que a Rebete sim fala, que é verdade: se ele lembrasse de Iosef 2 anos antes, Iosef seria auxiliar dele. Agora ele está se lembrando de Iosef não para ser auxiliar dele, mas para ser o vice de Faraó. Você entendeu por que demorou? Na verdade não demorou, houve um preparo de Iosef para que a luz dele pudesse brilhar. A luz do justo tem que brilhar. E olha que interessante, Faraó fica perturbado com o sonho, ele não consegue resolver. Aí o copeiro fala para Faraó dizendo o seguinte: das minhas ofensas me lembro hoje. Que ofensa? Que pecado é esse que ele cometeu? Estando Faraó muito indignado contra seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. O que ele não disse é que esse jovem hebreu tinha falado para ele: lembra-te de mim. Porque agora ele se lembra e comenta com o Faraó. E a Torá não registra isso, mas o diálogo deve ter acontecido em outro nível. Ele deve ter dito para Faraó: olha, Faraó, esse homem carrega alguma coisa completamente diferente, e só ele pode interpretar o sonho do Faraó. E aí a Torá diz o seguinte: e mandou Faraó chamar a Iosef, e fizeram-no sair precipitadamente do poço ou do cárcere. Ou seja, a forma como o Faraó mandou chamar Iosef, sabe como foi? Traz esse homem aqui rápido, eu preciso dele agora. Obviamente, irmãos, obviamente que não dá para sair alguém da prisão e se apresentar diante de um faraó de qualquer jeito. E Gênesis 41:14 diz assim: então mandou o faraó chamar a Iosef, e fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Então você vê que ele vai ter um processo ainda antes de se apresentar a Faraó. Só que o Faraó, como é que ele está? Aflito, desesperado, porque ele teve um sonho e ele sabe que esse sonho é um sonho que pode comprometer o futuro da sua vida e do próprio Egito. O Faraó só não sabe a interpretação do sonho, mas ele sabe que é grave. Então imagine esse homem agora, ele com tudo isso no coração e recebendo esta informação, lembrando do contexto que ninguém conseguiu fazer nada por ele. Mas novamente eu vou repetir a frase: a luz do justo tem que brilhar. E você, em nome de Yeshua, vai ser colocado em situações que o Senhor vai dar para você o privilégio de resolver problema que ninguém resolve, para que a sua luz possa brilhar, em nome de Yeshua. E quando Iosef chega
o faraó já disse para Yosef: tive um sonho, ninguém há que interprete, mas de ti ouvir dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Eu não sei se você percebeu isso aqui. Ele não falou assim: olha, você que é o Yosef e tal, o que aconteceu para você estar preso? Ele não perguntou nada disso. Ele foi falando do problema que ele tinha, tamanha a aflição que estava no coração dele. E aí, a resposta de Yosef foi o seguinte: isso não está em mim. Elohim dará a resposta de paz a Faraó. Ou seja, Yosef se colocou no seu lugar, porque do jeito que Faraó colocou, poderia gerar uma centelha de orgulho ou de arrogância no coração de Yosef, dizendo o seguinte: seu cara, me disseram que você resolve o problema, eu tirei você da prisão para você resolver o meu problema, fala aí o que eu preciso ouvir. Yosef então se colocou no seu lugar. Ele disse assim: os sonhos, a interpretação vem do céu, não é minha. Se Elohim quiser, se o Criador quiser, Ele vai resolver isso através da minha vida. Então, irmãos, eu gostaria mais uma vez de mostrar um outro princípio para você. Quando eu e você nos colocamos na posição correta, o Espírito Santo nos usa. Porque a gente podia dizer: não, eu sou o cara mesmo, interpreto qualquer sonho, qualquer coisa que sonhou na minha frente, assim, eu estou interpretando. Ele se colocou no seu lugar, irmãos, sem arrogância, sem aquele ar superior, porque estava diante de um rei. E quando ele ouve o sonho, Yosef ouve, ele já tem o discernimento, a interpretação, e ele vai fazer uma aplicação do sonho. Ele começa dizendo o seguinte: o sonho de Faraó é um só. Ele teve o discernimento. Lá no verso 25, eu dou. O sonho de Faraó é um só, tá? O que Elohim há de fazer, mostrou a Faraó. Veja bem isso aqui, irmãos. O que Yosef está dizendo é que o Criador tem uma ação para realizar na terra, mas antes ele mostra para Faraó, porque Faraó era o maior governante do império da época, que era o Egito. Aí Yosef disse para ele assim: olha, o Criador vai fazer algo, ele está mostrando para você, que vai acontecer aqui nessa região, e você vai poder ter uma oportunidade de ter o seu nome conectado a um grande livramento que o Eterno dará para a terra, se você ouvir. Lógico que essas são as minhas palavras agora, mas está nas entrelinhas. Aí ele vem falando das 7 vacas e das espigas. E aí, lá no verso final, se não me engano, no verso 28, está escrito assim: esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Elohim há de fazer, mostrou a Faraó. Está dizendo a segunda vez. Então, quando ele fala tudo isso, aí depois ele vem com a interpretação, a partir do verso 26, ele fala assim: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. Agora ele já está interpretando, tá? E ele diz assim: o sonho é um só, as 7 vacas magras e feias à vista que subiram depois delas são 7 anos, com as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. E aqui ele já dá a interpretação completa. Ele diz que vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, por que ele diz isso? Porque ele já está dando a interpretação para Faraó. E depois ele vai dizer para Faraó o seguinte: olha, o que você pode fazer é pegar os primeiros 7 anos de fartura, pega alguém, coloca alguém sobre a terra, faz essa pessoa juntar em celeiros aquilo que vai sobrar. Para quê? Para que quando vier a fome, isso puder ser administrado e o povo não morrerá de fome. E aí, Yosef, além de dar um conselho para Faraó, ele estava ensinando um princípio que é usado até hoje.
A luz do justo agora criando algo novo. Ele criou a logística. A forma de armazenamento e depois a forma de distribuição. Então você percebe a luz do justo se manifestando, ele tendo discernimento, tendo interpretação e dando a solução final para aquele problema. Você entendeu? A capacidade que um justo tem quando ele está conectado com o Senhor, ele pode resolver qualquer problema. Isso vai estar na mão do justo. Há aqui, irmãos, uma liberação de sabedoria, discernimento e conhecimento. 3 coisas através do Espírito Santo, colocando isso na vida de uma pessoa para ela poder resolver determinado problema e fazer com que aquilo funcione. Então, nós estamos vendo aqui uma ação do Espírito Santo lá atrás na Torá, trazendo um conhecimento secreto para Iosef, para que ele pudesse então resolver estas demandas. E lembrando que alguns instantes antes disso ele estava dentro de uma prisão. Agora ele está diante do rei do Egito, trazendo todas estas revelações para esse homem. Então, a situação de Iosef mudou de um minuto para outro. A situação de Barrabás mudou de um minuto para outro. Ele era condenado a morrer. Ele vai ser liberto, foi liberto por causa de Yeshua. Então eu estou te mostrando que a festa de Hanukkah, através dessa luz do justo, ela faz com que haja uma mudança de status praticamente instantânea, de acordo com as situações que vão ser vividas. Ontem nós falamos sobre a multiplicação do azeite, com uma mulher. No minuto ela estava ameaçada de ter a sua família levada, junto com ela, para serem escravos. Alguns instantes depois, a palavra do profeta dela ter obedecido, ela estava com todo o dinheiro para pagar a dívida e viver do resto. Vocês perceberam que tem um outro princípio aqui de transição? Mas por quê? Porque o Senhor permite que uma situação do passado seja resolvida agora, através de um justo, para glorificar o nome do Senhor, sempre. Você percebeu isso? Então, aqui nós temos outro princípio. Fique atento com o que vai acontecer na tua vida, porque pode acontecer de um minuto para o outro, o Senhor virar a tua sorte para melhor. E aqui nunca vai para pior, irmãos, é sempre para melhor. Você está entendendo? Como assim, Rabi? As nossas vidas, elas são muitas vezes atacadas pelas trevas com o intuito de nos parar. Se você pegar a vida de Yosef, o discurso dos irmãos dele, antes de prendê-lo, qual foi? Nós vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Vou matar ele. E Yeshua várias vezes tentou ser morto. Por quê? Queremos ver o que vai acontecer com ele e com os discípulos dele depois disso. Os macabeus, nós vamos acabar com eles para ver a assimilação, e não conseguiram. Então tudo isso mostra para a gente o seguinte: há uma tentativa de parar a gente. E como é que o Senhor vai reverter essa tentativa de parar a gente? Mudando esse status, desta situação. Onde é que tentaram te parar? É lá que o Senhor vai pegar e vai reverter tudo. É como se houvesse uma volta na história, e nessa volta na história o Senhor vai lá e vai retificar algo da tua própria história. Está claro isso? Então, quando a gente pega essa história de Yosef, liga com a história de Barrabás ou Baraba, né, e Yeshua, você começa a ver, você fala assim: meu pai,
Nós precisamos então pedir que isso comece a acontecer na nossa vida. Porque toda essa história, irmãos, tanto para Yeshua quanto para Yosef, gerou um constrangimento, uma dor muito grande. Quanto Yeshua sofreu para chegar até ali? Quanto Yosef sofreu para chegar até ali? Então, toda essa dor e todo esse sofrimento em Hanukkah, ele é mudado. Os macabeus fizeram com que houvesse uma mudança, purificando o altar e levando o óleo até a menorá para que ele pudesse ser multiplicado. O que era uma tragédia se transformou em festa. Aquela mulher estava com uma sentença de escravidão sobre ela e a vida dos seus filhos. A sentença de escravidão se transformou em liberdade e riqueza, porque ela ia viver do resto. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, esse passo a passo é que a gente tem que parar e pensar: Senhor, onde é que está o fio dessa meada que o Senhor vai pegar para me colocar nessa posição? Cadê esse fio de meada? Onde é que o meu sucesso foi interrompido, Senhor, para que eu pudesse não alcançar isso até agora? Cada um de nós tem uma história. Você tem que examinar a sua história detidamente e pensar assim: qual foi o momento em que isso aconteceu? Quando alguém me parou? Quando alguém me bloqueou? Ou então quando alguém fez algo para que eu não alcançasse os objetivos que o Senhor tem para a minha vida até hoje? Tudo isso, irmãos, faz parte da história de Yosef. Agora, quando Yosef se coloca diante de Faraó e faz a exposição, ele é tão claro, simples e objetivo, que não há como dar errado. E aí vem a pergunta: Faraó ouviu, entendeu, absorveu, e agora Faraó vai fazer uma pergunta. E qual é a pergunta? E disse Faraó a seus servos, verso 38: acharíamos um homem em quem haja, como este, em quem haja o Espírito de Elohim? Então os irmãos imaginem o seguinte: Yosef faz uma exposição tão clara e resolve o problema para eles. Ficou todo mundo mudo, principalmente os sábios e adivinhos de Faraó. Eles eram pagos, irmãos, para resolver esses problemas. Ninguém conseguiu resolver. E eles ganhavam para isso. Sabe quando... Vou mudar um pouquinho aqui só para dar um exemplo. Sabe quando você tem um time de futebol e o cara ganha para jogar a bola e não consegue acertar o gol? Bastante. Tem que olhar para aquele cara e falar assim: meu filho, você está fazendo o que aí? Porque se não consegue acertar o gol, é brincadeira. Então, é incompetência da pessoa ganhar e não conseguir atingir o objetivo. É incompetência, não é possível. E aqui aqueles homens, diante de Yosef, da luz do justo, mais uma vez eu quero que você pare para pensar, foram colocados como se fossem incompetentes. O microfone, por favor, microfone, e faça a sua pergunta. Eu queria ficar um pontinho aqui de Yosef, mesmo a gente estando, porque a Hanukkah vai falar dessa não assimilação, né? Justamente. E mesmo Yosef estando, mesmo ele estando no Egito, na prisão, ele não perdeu a essência do que ele é.
né? Ele continua com a mesma essência, ele não quis se misturar no Egito, ele não quis pegar a cultura egípcia, e ele tinha essa possibilidade porque ele estava sozinho, ele poderia muito bem, né? Um menino de 17 anos, numa cultura nova. Que agora está com 30. Está com 30, a tendência é você assimilar, por quê? Porque você está crescendo dentro de uma cultura. Até muito engraçado que quando a gente mudou para cá, o Israel começou a estudar numa escolinha, né? Aqui, porque tinha que... Aí ele começou já a puxar o R, igual o pessoal puxa. Mas por quê? Porque ele estava aprendendo na escola. Então, todo mundo puxa, ele tem que puxar também, né? Já diferente do Brian, que não aprendeu aqui. Então, eu estou dizendo assim, ele podia muito bem ter assimilado tudo o que tinha no Egito. Mas como ele manteve acesa a chama no coração dele, dos ensinos, e sobre quem era o Eterno, quando ele vai diante de Faraó, a primeira coisa que ele fala é sobre o Eterno. É verdade. Ele não vai falar outra coisa. Então, ou seja, a boca dele vai confessar o que estava cheio o coração dele. Mas o que eu quero dizer? Que independente da gente estar no mundo, nós temos condições de não assimilar o que o mundo tem para nos oferecer. Né? Eu estava até vendo uma reportagem hoje falando sobre o anticristo, né? Que seria um sistema, né? Na cabeça da pessoa. Seria um sistema, porque ele dita a ordem, o que você vai comprar, o que você gosta, ele vai te ditando aquilo que você vai fazer. Então você já não tem mais aquela vontade própria. Você vai na onda, né? E Yosef não foi na onda, isso que eu queria colocar. Ele só está a luz brilhando porque ele continuou firme com o Eterno, né? E isso é muito sério para nós, porque a tendência da gente é assimilar o que está fora, né? E Hanukkah fala justamente sobre a assimilação, irmãos. A festa, o cerne da festa é a assimilação. Não se assimile. E aqui Yosef é um exemplo disso muito, muito prático. Como a Rebete acabou de colocar. Eu não tenho que me assimilar, eu não tenho que pegar os costumes dos outros, das nações. Porque eu estou morando aqui, agora eu tenho que fazer conforme o pessoal faz. Não! Eu tenho que continuar com a minha fé intacta. Eu tenho que continuar crendo em Yeshua, fazendo aquilo que o Yeshua fazia e seus discípulos do século I, seguindo o exemplo dele. Ponto. Agora, Yosef só foi diferenciado porque ele não se assimilou. E veja, ele aqui vai mostrar isso como a Rebete falou. A primeira coisa que ele fala é do Eterno. Se Elohim permitir, eu te dou a interpretação. Não está na minha mão. Outra coisa interessante, a postura dele gerou algo que o texto fala. Eu acabei de falar sobre isso. Faraó olhou e falou assim: tem um outro homem em quem haja o quê? Essa sabedoria e esse conhecimento maravilhoso. É isso? Em quem haja o Espírito de Elohim. Ué, Faraó então entrou na de Yosef? É isso que a Torá está dizendo? Faraó agora começa a falar uma outra linguagem para mostrar que o que Yosef disse era tão verdadeiro, porque o espírito dele, do Criador, estava em Yosef. Por favor, irmãos, pare para pensar nisso. Duas coisas podem acontecer: ou as pessoas podem nos rejeitar por aquilo que nós carregamos, ou elas vão nos amar. Nós já experimentamos as duas coisas. Nós já fomos amados e ainda somos, fomos odiados e ainda somos. E por quê? Por aquilo que nós carregamos, por essa verdade. E Yosef, naquele momento, as suas palavras foram tão carregadas de um significado tão profundo que Faraó foi impactado, a ponto de Faraó dizer o seguinte: tu
estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Hã? O quê? Será que eu estou lendo certo? Somente no trono eu serei maior do que tu. Ele era um velho amigo de Iosef, certo? Ele conheceu o Iosef há quanto? 5 minutos? Mais ou menos. Irmãos, o que ele viu em Iosef para falar? Tu estarás sobre a minha casa, você vai cuidar das minhas coisas. Ué, irmãos, para com isso. Faraó não é bobo. Faraó estava no trono por merecimento. Não porque alguém deu o trono para ele, porque ele era uma pessoa que tinha uma visão diferenciada. E ele diz assim: por tua boca se governará todo o meu povo. Ele estava entregando a casa dele e o povo dele. Ele disse assim: somente eu serei maior do que tu. Queria que você parasse para prestar atenção nisso, porque aqui tem mais um princípio. A confiabilidade que o justo passa. O justo brilha tanto que ele passa credibilidade. Por isso nós não podemos decepcionar Yeshua. Não é decepcionar o rabino, não é decepcionar sua mulher, seu marido, é Yeshua. Eu não posso decepcioná-lo porque ele está me dando um voto de confiança. Aqui está se revertendo uma história de injustiças. Injustiça dentro de casa, injustiça com Potifar. E agora, uma retificação celestial. Então, o que o Senhor disse, estava dizendo para Iosef com isso? Eu estou te dando a oportunidade da tua vida para você glorificar o meu nome. É uma só. Não falha comigo, não. Escute isso. Disse mais Faraó a Iosef: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de Iosef. Anel para governar. Sinal de autoridade. Com aquele anel, Faraó selava as correspondências. Então, quando tinha alguma coisa para ser falada, escrita, ela era enrolada num pergaminho e vinha com o selo de Faraó. O que era isso? Correspondência do rei. Tem que ser obedecida. O Senhor quer colocar na sua mão um anel desse para você poder ter autoridade para quando você falar, isso vir como ordem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Outra coisa, ele deu uma roupa de linho fino para Iosef. Ele já tinha mudado de roupa, mas ele ainda estava com a roupa de uma pessoa comum. Agora ele vai receber uma roupa real. Eu não sei se você se lembra, mas em Apocalipse está escrito que os santos se vestem com uma roupa de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Irmãos, por favor, pare para pensar no que eu vou te falar agora. O Iosef, que estava na cadeia, não tinha ideia do que aconteceria com Iosef, que estaria diante de Faraó. Agora, aquele homem estava sendo colocado numa posição tão diferenciada, que eu acredito que isso foi um impacto para ele. E a Torá dizia: o fez subir no segundo carro que tinham. Faraó tinha 2 carros. Você imagina como é que era o carro de Faraó? A gente não imagina não, né?
Você imagina um carro de um presidente, de alguém que tem muito dinheiro. Ele não tem um, ele sempre tem dois. Por quê? Se o primeiro der problema, ele tem o segundo. É o segundo carro que foi entregue para ele. Ele falou assim, ó, você vai desfilar agora. Você vai desfilar pelo Egito e vai ser proclamado quem é você. Eu vou apresentar você para o meu povo. E Faraó diz o seguinte, mais uma coisa. Eu sou o Faraó, porém sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Ou seja, quem dava as ordens agora? Yosef. Acho que Faraó falou assim, vou descansar um pouco, tem um justo aqui, eu vou descansar e ele vai governar no meu lugar, para fazer o que eu faria, apagar os incêndios que eu apagaria, e só vai me prestar relatório. Ele vai se chamar Safenat Paneah, aquela pessoa que resolve mistérios. E ele ganha também uma esposa, Asenat. Aquele homem estava preso. O que ele tinha? Nada. Em alguns momentos, ele se transforma no vice-rei do Egito, recebe poder, autoridade, recebe um carro, uma esposa para poder formar uma família, e obviamente não está escrito aqui, mas ele recebeu uma casa, uma mansão para morar. Tudo isso para que houvesse uma correção do que ele tinha passado. Ou seja, todo o sofrimento de Yosef vai ser traduzido agora em autoridade. E junto com essa autoridade vem tudo isso no pacote. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você sofreu, mas eu sei que pela palavra do Senhor há um princípio de que há um retorno físico do que a gente sofre espiritualmente e também na nossa alma, as dores daquilo que a gente passa. Eu fico imaginando quantas vezes Yosef chorou. Quando ele foi preso, quantas vezes aquele homem clamava ao Eterno e dizia, Senhor, o que aconteceu para mim vir parar aqui? Eu recusei pecar, Senhor, e por eu recusar pecar, eu estou aqui. Eu imagino a aflição que esse homem teve, por terem mentido contra ele, para poder prejudicar ele. A Lashon Hará que foi feita contra ele. Por isso que eu digo para os irmãos, Lashon Hará é uma coisa terrível. Maledicência, falar mal do outro. Olha o que aconteceu com esse homem. Ah, Rabino, mas o que ele vai receber agora vai ser muito grande? Com certeza vai. Mas a pergunta é, será que ele precisava passar por tudo isso? Será que ele tinha necessidade de vivenciar tudo isso? Você acha que os outros não vão pagar por aquilo que fizeram? Ah, vão. O camarada que colocou ele na prisão, agora vai virar subordinado dele. Como esse mundo dá volta, irmãos. Como esse mundo dá volta. E eu quero te falar o seguinte, Yosef só recebeu tudo isso porque ele permaneceu fiel e foi um justo. Nós podemos dizer que naquela geração ele era o Tzadik Hador, o justo daquela geração, no Egito. Como a Bessie falou, numa terra estranha, na qual ele se recusou a se assimilar, recusou a se curvar diante dos deuses egípcios, e o Senhor disse assim, vou te dar então um prêmio. Você vai falar de mim para todo mundo e eles vão ter que te escutar, porque eu vou te colocar numa posição que ninguém vai poder deixar de te ouvir.
Eu não sei se vocês ouviram o vídeo, né? Do presidente da El Salvador. Ele falando sobre batalha espiritual. Que uma batalha espiritual estava em curso e foi vencida, por isso o crime acabou. Como assim? O presidente pode falar de batalha espiritual? E o repórter americano perguntou: como é que vocês resolveram isso? E a resposta dele foi linda. E a cara do repórter foi melhor ainda. Ele falou assim: nós resolvemos isso orando. O repórter olhou, estava ao vivo, não dava para editar. E ficou assustado. E ele foi explicar o que eles fizeram. Mais uma vez, o justo. Eu estava falando para a Rebece: o mundo não está vendo o que está acontecendo. O mundo não está vendo os sinais que estão ocorrendo. Gente grande recebendo de Yeshua. Gente que era satanista. Eu falei para a Rebece: tem um cantor de rock chamado Ozzy Osbourne. Satanista, então não pode mais. Hoje é crente em Yeshua. Como assim? Crente em Yeshua. E o mundo não está vendo. Hoje eu descobri uma mulher cantando. E quem é que estava tocando? Para dentro de uma igreja, para louvar o Senhor. Um outro roqueiro chamado Brian May. Cantando. E ele tocando e sentindo a presença do Senhor. Irmãos, será que a gente não está enxergando os sinais que estão acontecendo, que está havendo uma grande virada no mundo? Que vai acontecer algo grande no mundo? Assim como aconteceu com Yosef, assim como aconteceu com Baraba e Yeshua. Será que a gente não está enxergando, irmãos? Essa paraxá é muito importante para a gente entender. Irmãos, é um divisor de águas. Escute o que eu estou te falando. É um divisor de águas para a nossa vida. Hoje é dia 20 de dezembro de 2025. Guarde esse dia. Algo vai começar a mudar na nossa vida a partir de hoje. Vai haver um divisor. Vai haver o antes e o depois. Tudo aquilo que você sofreu de injustiça, tudo aquilo que aconteceu com você, pisaram, falaram mal de você, te atacaram, te consideraram nada, desprezo. Hoje o Senhor diz: basta. Acabou. Hoje é dia de tirar os Yosefs da prisão. Hoje é dia de ser da prisão. Viu? Hoje é dia de só pegar e arrancar, falar assim: eu vou andar com a minha mão no meu tempo. Você não precisa do copeiro, você precisa de mim. No meu tempo vai acontecer. Por isso, irmão, essa paraxá é tão tremenda. E antes de começar a paraxá, eu estava conversando, com a irmã Neuza, e falava para ela assim: eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo para vocês, porque tem muita coisa escondida aqui, prática, que a gente precisa resolver hoje. Pegar isso e falar assim: eu vou obedecer, fazer igual o Yosef. Você fiel, já vai falar em um segundo. Você vai ser fiel, você vai obedecer, independente da circunstância, independente do que te falaram, independente do buraco que jogaram a gente, porque eu me incluo nisso. E eu vou falar uma coisa aqui publicamente que eu acho que eu nunca disse. Quantas vezes tentaram matar a minha Rebece e a minha família? Tentaram matar nosso ministério, tentaram acabar com a nossa vida, nos caluniaram, nos roubaram. Essa palavra não é só para vocês, é para mim. Hoje é para mim essa palavra também. E eu sei que o Senhor vai fazer justiça a nós, por tudo que Ele fez e por tudo aquilo que nós vivemos. Rebece, fala agora. Eu queria só colocar um negócio que fica parecendo que esse negócio de Yosef isso aí não vai acontecer, né?
Só o caso do pessoal lá, lembra que teve atentado em Sydney, né? Morreram várias pessoas. E a pessoa que salvou, né, teve um feirante que ele viu e pegou o assassino e, né, começou a lutar com ele. E o feirante foi baleado. Enquanto ele estava no hospital, fizeram uma vaquinha para ele. Porque ele não tinha dinheiro para pagar o hospital. Não tinha dinheiro, feirante, tinha 2 filhos e tal. O cara mais rico do mundo resolveu fazer uma vaquinha para ele. Enquanto ele estava no hospital, já estava em 2.300.000 e alguma coisa. O alvo vai chegar em 3 milhões. Então, enquanto ele está no hospital, tem uma vaquinha e ele vai sair de lá, de feirante, ele vai sair rico, né? Com 3 milhões no bolso. Enquanto ele está deitadinho lá, recuperando da cirurgia que ele fez. Porque ele salvou os judeus que iam ser mortos. Ele entrou, não se preocupou com a vida dele, foi lá e lutou com o atirador. E está acontecendo. Então você fala assim, nossa, parece que hoje foi uma história isolada. Não, o Eterno pode fazer isso a qualquer momento. Você vê do algo que ele era feirante, ele já vai sair do hospital rico, né? Isso é a vaquinha que já está lá continuando, né? Mas o alvo é 3 milhões. Então assim, olha como é interessante quando a sua luz de justo quer brilhar, né? O Eterno não fica devendo. Ele não fica devendo. Como ele salvou muitas pessoas, o Senhor falou assim, não, eu não vou ficar te devendo. Aleluia. Né? Passa para ela. Cheio de anotações ali. Então, é muita informação. É muita informação, mas eu peguei uma linha aqui de raciocínio e eu queria compartilhar, e aí, se não for isso, o senhor corrige, porque eu estou aqui para aprender. Então, a gente não acha ruim de o senhor ensinar, assim, chamar a atenção. Então, vamos focar que tudo isso, sofrimento, o senhor está falando desse. O sofrimento é em relação ao tzadik, ao justo. Isso. Na linha de raciocínio do sofrimento do justo, não existe dar errado. Não. Existe a hora certa para todas as coisas. Então, quando eu estou procurando ser tzadik, focado na obediência, fiel, não abrir mão de princípios, mesmo assim eu posso passar por sofrimento, ok? É isso. Então não significa que viver com o Eterno é uma vida de mar de rosas. Não. Isso. Então a linha de raciocínio não existe nada de errado quando se tem uma promessa. Quando se é tzadik, existe a hora certa, mas eu preciso também estar atento. Sim. André, só abrir um parênteses aqui. Você tocou numa questão que é muito importante, porque ela tem sua pergunta universal que diz assim: por que o justo sofre? E aí tem esse caminho que eu coloquei aqui, segundo as informações que o senhor passou na Paraxá. Era um justo, guardava princípios, não abriu mão, não negociou. Não, o que a gente chama hoje, né? A gente fala que agregar é uma coisa boa, mas veio da palavra assimilar, né? Grego, né? Grego, agregar. Enfim, ele não... E não cultuar o sofrimento. Eu estou passando por isso. É da vontade do Eterno. Eu vou ficar assim. Porque não é cultuar o sofrimento. Eu preciso estar atento para que na hora certa eu não deixe passar a oportunidade e mudar de status única e exclusivamente, respondendo o que o senhor perguntou, para que o nome do Eterno seja glorificado.
ele passa por toda humilhação e ele não negocia. Ele passa por injúrias, calúnias, ele não negocia. Pelo contrário, ele brilha até mesmo no caos. E como ele não cultua o sofrimento, que ele era um coitadinho, ele não cobra, né? Ele não cobra. Como é que ele ia cobrar o copeiro? Sim. E quando ele sai, aí o Senhor também respondeu. Se ele tivesse saído naquela hora, ele ia ser auxiliar lá. Mas quando ele sai, ele ganha título, esposa, poder, autoridade e o reconhecimento que o Eterno é Deus na vida dele, na boca do ímpio. Exatamente. É muita informação, mas abre os olhos da gente. Por quê? Só isso para eu encerrar. Você tem que crer na promessa daquele que prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, agora vamos lá para o lado da ciência. Você não pode viver no trauma. Hoje eu conversei com algumas pessoas e até coloquei no status. Quando você tem uma reação, quando você tem um gatilho e tem uma reação, você tem a reação, é levada para a idade que aconteceu o trauma. E com o Eterno, quando a gente está em Yeshua, você é nova criatura. Então a sua reação ela é mudada, porque você não vai mais agir como uma criança que age inconsequente. Você é curado. Então, ele não se vingou. Lógico que o Senhor vai abordar isso mais à frente. Mas ele não vira essa chave de status para vingar os irmãos, a situação e a lamentação por tudo que levaram ele. Não, em tudo o nome do Eterno é glorificado. Então eu entendi que a gente precisa mesmo entender qual fase a gente está e viver bem a fase mesmo do sofrimento. Exatamente isso. Andréia fez um resumo de tudo aquilo que eu falei, e eu só quero acrescentar uma coisa, irmãos. Uma coisa importante que a Andréia falou, que está ligada à questão psicológica. Eu não tenho que cultuar o problema, não. Está passando por problema? Como é que estão as coisas? Está tudo bem. Mas e aí? Como é que vai? Está precisando de alguma coisa? Está tudo bem. Eu e a Rebete vivemos, junto com nossos filhos, tempos em que a gente não tinha R$1 dentro de casa. Nunca abrimos a boca para pedir nada para ninguém, a não ser para o Pai. E nós vimos muitos milagres. E hoje eu vejo nas redes sociais as pessoas entrando em grupos falando assim: vocês podiam ajudar, vocês podiam fazer aquilo, podiam fazer aquilo outro. É impressionante como o pessoal entrando no nosso Facebook, né, Rebete? A pedir as coisas. É judeu, é rabino, tem dinheiro. O dinheiro está chegando. Entendeu? Mas nós já ajudamos bastante pessoas. E ninguém sabe disso. Mas o importante é a gente entender o seguinte, irmãos: as coisas não estão bem, não baixa a cabeça. Como a André diz, não vai cultuar o problema. Porque eu estou assim, assado, misericórdia. Não, levanta. Faz como Yosef fez. Quando ele foi exaltado, ele vai usar isso como uma arma para glorificar o nome do Senhor, e ele vai encontrar com os irmãos. Ele podia muito bem dizer assim: agora eu estou por cima. Ele vai testar os irmãos para ver se eles se arrependeram. Ele quer o bem da família, ainda que a família não preste, mas ele vai buscar o quê? Arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem como levar adiante. Mas se teve arrependimento, olha que bênção, vamos restaurar o relacionamento. E a gente vai perceber, irmãos, como
isso é profundo e é poderoso. E eu vou dizer uma coisa para você. Você quer saber quem é uma pessoa? Dê poder a ela. Dê poder a uma pessoa, você vai saber quem ela é. Aqui, Yosef, cheio de poder, cheio de autoridade, humilde. É que eu ia pôr o pontinho aqui, que os problemas e a dificuldade não destruiu, e o sucesso não corrompeu. Verdade. Né? E ele tinha tudo para poder ser, porque ele ficou órfão aos 9 anos, raptado aos 17 por seus irmãos, vendido como mercadoria, levado ao Egito. Um ano que ele estava lá, foi acusado injustamente, ficou preso durante 12 anos, quer dizer, escravo 13 anos. Ele tinha de tudo para odiar a humanidade inteira, né? Porque tudo que aconteceu com ele, porque ser órfão também aos 9 anos de idade, quer dizer, ele podia carregar esse problema. Esse peso. Eu sou vítima da sociedade, sou vítima da minha família, eu sou vítima daqueles que estão ali trabalhando. Quer dizer, é isso que é bacana nele, né? Ele não aceitou a derrota, né? Ele não aceitou que aquilo ia derrotá-lo, né? Tanto que ele coloca o nome do filho de Menashe, né? Ou seja, eu estava naquela aflição, mas o Senhor me fez esquecer. Por isso eu posso ter Efraim, né? Frutífero, porque eu só posso ter Efraim se Menashe já existir na minha vida, né? É verdade. Porque eu já esqueci. Então agora eu vou ser frutífero, né? E uma coisa, irmãos, aqui nós vamos ver o seguinte: a vida de Yosef, ela é tão poderosa como exemplo, que ela é capaz de mudar aquilo que está acontecendo conosco, desde que nós possamos assimilar isso e falar assim: eu estou vivendo nesta fase aqui, mas eu preciso entender onde é que eu estou, no meio do caminho. Eu tenho que, outra coisa que eu preciso fazer, eu preciso me voltar para o Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda a superar isso aqui. Assim como Davi, o rei Davi, você pega os salmos dele, você percebe as nuances da vida dele dentro dos salmos. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele está arrasado. Existem momentos que Davi pede a morte. Por quê? Porque ele era um homem que sabia das suas limitações. Davi passou pelo mesmo processo de rejeição dos pais, dos irmãos, até o momento que ele recebeu uma promessa para ser rei de Israel. E a promessa não se cumpriu imediatamente, levou mais 20 anos para cumprir a promessa. E Davi, quando foi colocado como rei de Israel, a família, mas ele de novo amou a família. Ele colocou os seus irmãos para trabalharem junto com ele. Mais uma vez o exemplo de Yosef fazendo escola, reverberando. Por isso, irmãos, a gente tem que parar para prestar atenção nisso. Ele confiou na família até os momentos, e depois lá na frente os filhos de Davi vão traí-lo. Você imagina o que esse homem viveu? Por isso, quando nós lemos a literatura bíblica, nós temos que entender o que está acontecendo, conseguir extrair dela esses exemplos para que a nossa vida seja transformada. Qual a sua pergunta? A pergunta é essa, é uma pergunta e uma colocação. Sobre o sofrimento mesmo, de ficar atento, porque é muito claro que é o tzadik. A gente não pode também achar que todo sofrimento que a gente está vivendo é uma preparação, sendo que a minha vida negocia princípios. Porque a palavra ela não se contradiz, e ela diz que o salário do pecado é a morte. E então o sofrimento só tem duas ramificações: ou eu estou sofrendo porque eu estou vivendo em pecado, plantando e colhendo iniquidade, ou eu estou em sofrimento porque é para a glória do eterno, e eu sei. Aí a gente entende quando a gente passa no olho do furacão, dando
Glória a Deus. É provação. Aí é provação. Você entende o sofrimento, você tem shalom no sofrimento. Aí a gente entende quantas vezes a gente, às vezes, vai consolar uma pessoa vamos colocar um exemplo aqui que é o mais forte, uma mãe que perdeu um filho. E essa mulher serve ao Eterno. E aí você sai consolada em vez de consolar. Porque ela está passando, aquilo é uma provação naquele momento, é uma dor muito grande, mas ela tem shalom. É inacreditável, né? É uma coisa assim. E por outro lado, a pessoa às vezes fica reivindicando com aquela fala assim, então eu nunca tenho que dizer isso, por que eu estou passando por isso? A gente ouve muito. Mas a vida da pessoa dá um exemplo de coisa errada. E não dá, né? Tem que estar muito claro. Aí a gente pede ao Eterno para abrir o nosso entendimento. Sim. Mas você falou uma coisa agora, André, que eu acho que a gente precisa também parar para considerar. Fazer uma análise da nossa vida. Primeiro a gente pergunta, onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Tá? Descobriu onde está o erro, pede perdão. E Senhor, por favor, me restitui aquilo que eu mesmo joguei no lixo. Porque acontece, irmãos. Acontece. Você vê que Davi peca com Batseba. Ela engravida. Ele faz com que Urias seja morto. Ele também, depois do adultério, tem o assassinato. Ele vira homicida. Aí tem duas coisas. O que o Eterno faz? Vou resolver esse problema para você, meu filho. Tá? Batseba então engravida. E ele tem um filho lindo. Qual é o preço que ele foi cobrado? A vida da criança. Vocês não estão entendendo? Não é brincadeira. Fora o que Davi vai passar depois por causa desse problema. Então, o retorno vem rápido. E aí, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: tudo que o homem fizer, ele vai colher nessa vida. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Por que o pecado do justo tem que ser expiado nesta vida? Se ele não for expiado nessa vida, ele não herda a salvação. Então tem que expiar. Aquilo que a Andréia falou, sofrimento do justo tem que sofrer. O justo sofre para não perder a sua salvação. Ponto. Os irmãos entenderam isso? Está claro isso na Bíblia. Se uma pessoa não vai sofrer e ela não é justo, ele não vai ter salvação. Simples assim. Qual é outra? Tem alguma outra vertente que a gente possa usar? Tem um povo que diz que vai para o purgatório. Purgatório é o primeiro lugar de purga. Sair coçando, né? Misericórdia, purga, carrapato, aquelas coisas todas. Não, é verdade, velho. É piada um negócio desse. Há um lugar intermediário. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Então assim, ou a pessoa é justa ou é injusta, ou serve a Yeshua ou serve a Satanás. Não tem outro. Por isso, irmãos, eu estou falando para vocês que essa paraxá, ela aponta para um tempo de transição, e nós estamos enxergando isso diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo a humanidade passar, irmãos, por uma transição terrível. O mal está ficando cada vez pior. E os bons, alguns estão se corrompendo. E isso que está doendo. Eu imagino Yeshua, se a gente fica revoltado de ver certas coisas, imagine Yeshua na sala do trono. Eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que ele chora, olhando para a humanidade, para os filhos dele, falando assim: meus filhos, vocês não entenderam nada. Quando a gente pega a Bíblia, você vê, na Brit Hadashah, Yeshua está prestes a ser condenado, e os discípulos ainda não entenderam quem ele era. O cristianismo não entendeu quem é Yeshua. Às vezes nós não entendemos quem ele é.
Porque a gente fica olhando para ele como se fosse uma arca do tesouro, cofrinho. Eu vou precisar de alguma coisa, eu vou lá sacar no cofrinho. Eu estou com algum problema, Senhor, me ajuda aqui, ó. Eu estou com um negócio aqui, ó, me ajuda nesse problema aqui, Senhor. E quando a gente está numa boa, a gente esquece dele. É isso que a gente precisa parar para pensar, irmãos. O que transformaram o Senhor, o que estão pregando sobre a Bíblia é terrível. Porque estão ensinando as pessoas a serem dependentes. Do quê? De dinheiro. Usam a Bíblia para ganhar dinheiro, para falar de dinheiro, para falar de riqueza. Eu estou mostrando uma coisa que aconteceu com Yosef, que ele ficou rico? Ficou. Mas por que ele ficou rico? Por causa de tudo que ele plantou lá atrás. Rabi, mas ele só tinha 17 anos. E você acha que um adolescente de 17 anos não é capaz de ser justo? E não é capaz de ser generoso? Por isso a gente ensina filho. A gente pega filho e ensina para ser generoso. Porque quando a criança sabe dar, ela vai colher no futuro dela. Você não precisa fazer caderneta de poupança, você não precisa fazer nada para aquela criança. Você não precisa preparar o futuro dela, porque os céus prepararão o futuro daquela criança. Ele vai ser colocado numa posição tal que as pessoas vão olhar e falar assim: mas um menino tão novo desse. Por quê? Porque ele plantou no passado dele. Ele se comportou como um justo. Foi uma criança obediente. Vai ter fruto lá na frente. E Yosef recebeu tudo isso também por conta do sofrimento dele, pelas injustiças que fizeram com ele. Existe compensação financeira para isso? Lógico que existe. Lógico. Porque a pessoa é privada de certas coisas. Como a Rebeca disse, você foi privado da mãe. A mãe morreu quando tinha 9 anos. Foi privado de uma série de outras coisas. O que o Eterno fez? Eu vou te dar para você poder desfrutar no futuro. Não teve casa. Depois dos 17 anos ele morou aonde? Ele tinha casa para morar? Foi escravo. O que o Eterno fez? Vou te dar uma casa. Compensação de 13 anos de escravatura. Vou pagar para você. Você acha que o Eterno não é assim, irmãos? Como a Rebeca diz, o Eterno não fica devendo nada para ninguém. Por isso que eu estou falando da luz do justo. Eu vou voltar para falar da luz do justo brilhando. Eu só quero ler uma coisa para os irmãos aqui. Gênesis 41, 47 em diante, diz assim: e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento nos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor das cidades. E assim Yosef ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. O que Yosef interpretou, aconteceu. A profecia se cumprindo na vida de Yosef. Você quer ver uma profecia se cumprir na sua vida? Faça o mesmo que ele. Ele está colocando a mão no trigo que ele viu profeticamente através do sonho de Faraó. Irmão, isso é maravilhoso. A produção, segundo Rashi, foi em mão cheia. Isso significa que cada espiga produzia muito mais do que ela tinha capacidade de dar, do que o normal. Por quê? Porque estava envolvido um justo. Por favor, irmãos, presta atenção quando o justo coloca a mão. O dia que você tiver uma fazenda, eu espero que a gente já tenha tempo de ter uma fazenda, o seu pomar vai produzir tanta fruta e tão doce, tão gostosa, que as pessoas vão falar assim: que adubo que você usa? Aí você vai falar assim: o adubo que eu uso é bom para cachorro. É um adubo que se chama oração. Os seus animais
vão ser animais que vão produzir muito. Aí eles vão falar assim: como é que você faz para esses animais produzirem muito? Você vai falar assim: vou te contar um segundo segredo. Qual que é? Oração. Aí você vai falar assim: olha, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Olha as minhas árvores aqui, que lindas elas são. Árvores tão frutíferas. E o que você joga o que nessas árvores? Você vai falar: eu tenho um terceiro produto que eu jogo, chamado oração. Quando você for colocar a mão nisso, vai ser algo tão extraordinário, que a sua terra vai produzir, e as pessoas vão falar assim: não é possível, isso aqui é um pedaço do céu. Amém. E você vai poder ser testemunha do que eu estou falando em nome de Yeshua. Pois não. Aí eu colocar um pontinho que Yosef é um tipo do Mashiach, né? Sim. Então ele, assim como ele estava preso ali, ele vai ressuscitar, né? Ele vai aparecer ali com o faraó. Então quer dizer, ele vai florescer, né? Como foi o caso de Yeshua. E aqui ele vai começar com a idade de 30 anos, como foi Yeshua. Ele vai juntar muitíssimo trigo, como Yeshua está juntando. Aleluia. Então assim, o tipo dele é todo, e ele vai alimentar a terra, né? Ele vai alimentar toda a terra do Egito e todo mundo com pão, né? Então é um tipo de Yeshua, né? Ele é o Mashiach da época dele, né? É muito interessante isso, porque a gente olhar o perfil dele, né? Como o Eterno vai mostrar o Mashiach já aqui dentro. Por isso que a gente fala assim: o Mashiach está dentro da Torá. Porque são esses Mashiachins, né, que está vindo na caminhada, assim como depois vai ver Moshe e outros, né? Para mostrar como que a história, né? Aí vamos voltar para o tempo, né? Tudo determinado tempo, né? Mas o Eterno não deixa de nos mostrar também, né? É isso que é interessante. Ele não deixa de nos mostrar e nos revelar aquilo que Ele tem para nós. Porque tudo que está aqui, que é revelado, é para nós. O que está oculto é para Ele. Mas o revelado é nosso, né? Então, se a gente lê com os olhos, vendo Yeshua, você vai falar: gente, mas que paralelo lindo isso daqui. Ele vai sustentar os irmãos, a família, né? Com pão, com cuidado, né? Muito tremendo. E para você ver, irmãos, que Yosef não vai ter raiva da família. Ele vai ter um outro sentimento: decepção. Por quê? Porque ele olha para os irmãos e pensa: eles não precisavam fazer isso comigo. Entendeu? E aí você vai ver a justiça maior de Yosef. Qual foi? Ele teve o poder para acabar com os irmãos e abençoou os irmãos. Por quê? Porque Yosef sabia que os seus irmãos, junto com ele, formariam a base da nação de Israel. Aleluia. Uau! Ele entendeu isso, irmãos. Ele entendeu que ele é parte de um plano maior. Isso ele vai entender de uma forma tão tremenda que quando ele encontra os irmãos, ele vai falar assim: vocês me venderam para cá porque o Criador tinha um plano. E eu sou parte desse plano e vocês também. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. O Eterno tem um plano na nossa vida. E eu e vocês somos parte deste. Aleluia. Entendeu isso? Para o mundo. É um plano para o mundo inteiro. E nós fazemos parte disso, irmãos. Então nós temos que parar para entender isso. A Torá, vou só passar batido por isso aqui bem rapidinho, falar dos dois filhos de Yosef. Antes que viesse a fome, os filhos dele nasceram. E nasceram chamando primeiro de Menash. O Eterno me fez esquecer de todo o teu trabalho, de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. O perdão chegou com Menash. Depois veio Efraim, que me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, mesmo no momento de aflição, você vai crescer. Nos piores momentos, o Senhor vai te dar graça para você poder crescer. Você não vai parar. Você vai continuar
crescendo, se estabelecendo. As recordações do mal vão ficar para trás. E você vai ter oportunidade de caminhar, levantando a sua cabeça e falar assim: eu vou seguir adiante. Por que, irmãos? Porque nós não podemos parar apesar dos problemas. Os problemas vão acontecer, vão surgir, lógico que vão, irmãos. Se você não tiver problema, você me avisa, eu te empresto alguns dos meus. Até dou para você, de grátis, como diz meu filho, né? Entregue os meus problemas. Mas os problemas, eles são meios, são ferramentas para amadurecimento do nosso caráter, para mudar o nosso caráter e para fortalecer a nossa personalidade. O homem se torna homem quando ele enfrenta os seus problemas. Por que o homem não cresce? Porque ele foge dos problemas. E tem homem velho que parece criança, não é verdade? Nossa psicóloga aqui, ó. Tem alguém que resolve por ele. Tem alguém que resolve por eles, né? Tá dentro da síndrome de Peter Pan? É por aí? Então, eu não quero crescer. Eu tenho algum problema, eu terceirizo o problema. Alguém resolva por mim. Por quê? Porque eu não sei resolver esse problema. E aqui Yosef, muito cedo, aprendeu a resolver os seus próprios problemas. Quem é que ele tinha para se apoiar? Só o Eterno. Fisicamente ele não tinha ninguém. E isso é importante, irmãos. Nós não podemos depender das pessoas para resolverem os nossos problemas. Nós temos que pegar, ir lá e resolver. Eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver? Eu não consigo resolver sozinho, preciso de ajuda. Vou procurar quem tem a capacidade para me ajudar a resolver os problemas. Mas eu tenho que ter iniciativa. Chegar e falar assim: eu vou resolver o meu problema. Os irmãos entenderam isso? Desde dentro de casa, até no cunho profissional, até no cunho espiritual. A gente tem que resolver os nossos problemas. Porque os problemas, eles podem parar a nossa vida. Pois não. A primeira coisa é querer resolver. Aí Sim. você pode pedir ajuda, não que o outro tenha que resolver para você. Então, a primeira coisa é querer. É que às vezes a gente fica envolvido naquele problema, como a gente já falou anteriormente, cultuando. Eu não posso, eu não consigo. Na verdade, assim, eu não quero ficar aqui, na minha zona de conforto, porque senão eu vou ter que mexer com algumas coisas, melhorar. Então, esquece tudo isso. Hoje o Eterno está nos ensinando que eu preciso querer. Esse é o primeiro. Eu costumo sempre dizer, para você abençoar uma pessoa, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter vontade. É verdade. E aí, irmãos, nós vamos ser obrigados a parar por causa do nosso tempo. E eu gostaria de terminar essa paraxá. Não consegui falar tudo, não consegui falar realmente, né? Mas eu gostaria só de terminar essa paraxá dizendo para você o seguinte, que quando a família ou alguém abandona a gente, quando nos jogam fora por achar que nós somos inúteis, tem uma pessoa que recolhe, que ele é especialista em restauração. Uma pessoa chamada Yeshua. Ele pega e restaura a nossa vida. E aí, você vai ver que o restante da paraxá vai ter uma situação interessante, porque Jacó vai dizer para os filhos assim: precisamos de trigo. Onde é que tem trigo? No Egito. Mas quem é que manda no trigo do Egito? Yosef. Mas eles não sabem que Yosef é Yosef e vão ter que buscar trigo nas mãos do irmão. Ou seja, aquele que eles mais desprezaram, vai precisar ser a mão
que vai entregar para eles o necessário para que eles possam sobreviver. Então, irmãos, contrário a qualquer coisa, toda vez que alguém joga uma pessoa fora, despreza uma pessoa, o Senhor vai lá para fazer serviço de restauração. E aí ele vai ter todo um processo para guiar a história, para que aquela pessoa possa aparecer diante de quem ela desprezou e poder restaurar, poder fazer algo para retificar aquele problema. E uma coisa que às vezes acontece, né? Quando os irmãos de Yosef chegaram diante dele, eles não conheceram Yosef, mas Yosef os reconheceu. Por que eles não reconheceram Yosef? Porque era uma outra pessoa. Aquele menino tinha morrido. Não de fato, mas ele tinha sido transformado numa outra pessoa. Quando as pessoas que te desprezaram te encontrarem, vão falar assim: mas você não é a mesma pessoa. Você vai dizer: realmente, aqui tem um outro homem, aqui tem uma outra mulher que se transformou para poder chegar até aqui da forma como eu estou. Eles jogaram Yosef no buraco e acharam que o problema estava resolvido. Agora o problema vai voltar, e ele que foi rejeitado vai resolver o problema deles. Você vai ser a solução do problema de muita gente que te rejeitou. E o Senhor vai fazer com que você possa ainda ser reconhecido por quem te desprezou. E a pessoa vai ter que olhar para você e vai falar assim: eu tenho que admitir, aconteceu algo muito tremendo na sua vida para você chegar onde você chegou. E você vai poder dar o testemunho do que Yeshua está fazendo na sua vida. Por isso, não se preocupe com o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo o tempo. Essa semana é uma semana de virada. Preste atenção no que eu estou te dizendo. É esta semana que vai acontecer. E o Senhor vai dar uma virada na nossa vida. Em nome de Yeshua. Você que ouviu a Paraxá até agora, que nos acompanhou, eu quero deixar essa palavra para você também e dizer para você o seguinte: preste atenção no que está acontecendo no mundo. Yeshua está às portas para vir nos buscar. Não é hora de brincar, de ser crente, mas é hora de se transformar no justo dessa geração. Quero que você me acompanhe. Junto nós podemos fazer com que a vinda de Yeshua não nos pegue de surpresa e nós possamos ainda ajudar muitos a se voltarem dos seus caminhos para receber Yeshua. Meu convite é esse: se associe, seja um justo nessa geração e participe junto conosco desse grande momento que será o arrebatamento, que virá para levar os justos para a eternidade, em nome de Yeshua. Um forte abraço, Shalom, Shalom, Shavuot Tov e Hag Hanukkah Sameach. Nós ainda estamos vivendo o tempo de milagres de Hanukkah em nome de Yeshua. Até mais.